Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CuriHatcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Estou aqui hoje com a Joyce, mãe da Rebeca. Nós dois estamos um pouquinho nervosos, que é a estreia, né? Então a gente ainda está se acostumando e organizando. A Joyce quis ser pioneira aqui e vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Tá? Joyce, fala um pouquinho. Quem é a Joyce? Joyce é a mãe da Rebeca. Rebeca tem 8 anos. Você quer saber quando a Rebeca nasceu? Como que Tá. foi? Então vamos lá. A Rebeca tem 8 anos. Quem é a Joyce primeiro? A Joyce é a mãe da Rebeca. O que a Joyce faz da vida? Hoje eu sou cuidadora de idosos. Certo. Já fiz o técnico de enfermagem. Também já fui professora. Mas hoje em dia eu trabalho como cuidadora de idosos. Estou 3 anos já nesse ramo e assim vai indo. E como é que é a sua rotina hoje com a Rebeca? Você trabalha, então, pelo que eu entendo, você trabalha todos os dias? Você tem a rotina de ir ao trabalho? Ou você tem uma escala de trabalho que dá para que você fique um tempo livre com a Rebeca? Como que fica? Então, eu trabalho de escalas de 24 e 48, né? Eu trabalho 24 horas e fico 48 horas com a Rebeca, que é o tempo que eu marco os médicos, as terapias, as coisas dela, né? Pra gente poder conciliar tudo junto, né? Tá. Hoje a Rebeca, vamos falar para a audiência, a Rebeca, ela é portadora da síndrome de Rett, Sim. certo? Tá. Com quantos anos você descobriu que a Rebeca tinha síndrome de Rett? Então, eu descobri que ela tinha síndrome já tinha 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos. Porque até então ela andava, falava, fazia tudo, então a gente não tinha percebido. Por a gente não ter ninguém na família, nada, né? Então a gente nunca iria desconfiar de nada. Foi quando ela voltou para o andador, essas coisas, e aí a gente começou a notar uma regressãozinha. Foi quando a gente começou a levar ela para os médicos. E aí na rede Sara, né, que fez o exame da genética, diagnosticou a síndrome de Rett. E como é que foi? Assim, a gente tem a nossa experiência em relação a Lulu, quando a gente teve o diagnóstico, a gente teve nosso período, né, de aceitação do diagnóstico. Mas como é que foi para você receber o diagnóstico? Me fala um pouquinho como é que é essa história, porque isso para a gente é interessante, porque é um momento muito marcante. Para a gente é muito marcante. Quando a gente recebeu e o diagnóstico ele está gravado na minha cabeça. E você, como é que foi? Ah, pra gente é marca, né? Porque a gente não espera, e era meu sonho ser mãe, eu não imaginava. A Rebeca andava, falava, fazia tudo, era tudo normal. E quando a gente recebeu o diagnóstico, foi o pior dia, né, da nossa vida. Eu nem conseguia escutar o que o médico estava falando direito, porque eu comecei a chorar, 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 e ele só falava as coisas. E a minha única preocupação, eu não conseguia nem assimilar o que era a síndrome de Rett, porque eu só perguntava para ele, e ela vai voltar a andar? E ela vai voltar a andar? E ele falava, falava, e eu não conseguia nem prestar muita atenção. Foi o pior dia, fui do hospital até em casa chorando, né? Olhando no celular, que a gente faz isso, né? Vai olhar no celular, pesquisar o que é a síndrome por você não conhecer, e você só vê coisas ruins e aquilo piorou mais ainda. E aí ele marcou uma outra consulta logo depois, eu acho que uma semana depois, para dar tempo da gente tentar assimilar mais ou menos, né, o que que era. Mas foi o pior dia da minha vida. No O diagnóstico dela foi com quantos anos que ela tinha? 2 anos e meio, Dois quase anos e 3. Foi meio. em 2016, eu acho que em fevereiro ou janeiro de 2016. Mas aí você teve algum marco, assim, alguma coisa que chamou a atenção? Ah, tem alguma coisa errada e eu preciso verificar, preciso pesquisar mais. Como é que foi? Como que você chegou até a esse ponto de você procurar um especialista e ver o que estava de errado? O que chamou a sua atenção? Então, por ela andar, né, ela falar, fazer tudo, e aí ela teve uma internação, acho que foi em julho ou agosto de 2015, ela teve uma internação que ela teve uma febre muito alta de 40 graus. E depois dessa internação, ela voltou para casa e ela já voltou não andando mais como ela estava andando, ela já voltou para o andador novamente.
E isso preocupou, porque ela não tinha tido queda, não tinha tido nada. As palavras que ela falava, ela diminuiu algumas coisas, não falava tudo mais que ela falava só algumas coisas. E aí preocupou bastante. Aí a gente começou a levar em neurologista, batemos tomografia, fizemos diversos exames de sangue para poder saber o que poderia estar acontecendo. Mas aí uma amiga nossa falou que já tinha uma parente da família dela que tinha ido para esse hospital, porque era para a Rede Sara, e perguntou se a gente podia escrever a Rebeca lá. Eu falei que podia, que não custava tentar nada, né? O que a gente conseguisse, tava bom. E foi por isso, por ela regredir muito, a gente não estava entendendo. Essa estereotipia de mão, ela sempre teve, a gente vendo as fotos hoje em dia, ela sempre teve. Mas a gente nunca iria imaginar que poderia ser vir de alguma síndrome, de alguma coisa, porque a gente não tinha noção, não tinha ideia de nada. A gente não conhecia nenhum tipo de síndrome, por não ter ninguém na família com nenhum tipo de síndrome. E a gente, nesse primeiro momento, a gente fica muito perdido, né? A gente fica meio desorientado e a gente vai buscar a informação. É um bom caminho, mas também é um caminho ruim, que a gente vai buscar na internet. Exatamente. Ainda mais uma síndrome como a síndrome de Rett, que é uma síndrome que as pessoas não conhecem, muitos médicos não conhecem a síndrome de Rett ainda. E a gente vai buscando essa informação, busca na internet, e nem sempre o conteúdo é um conteúdo Bom, que gera conhecimento, ele gera mais desespero, né? isso aí. Eu tenho algumas imagens desse momento que são muito marcantes para mim, que espero que isso mude com o passar do tempo, que as outras pessoas consigam ver de forma diferente. Mas assim, hoje a Rebeca, a rotina da Rebeca, o que que você fez assim? Teve o diagnóstico, começou a tratar, como que você começou a cuidar da Rebeca no primeiro momento? Então, no início, lá no hospital mesmo, eles falaram que não era legal ficar fazendo as terapias, porque iria sacrificar ela, que as meninas de RET gostavam muito da sua rotina, que ia tirar ela da rotina e essas coisas. Eu, por não entender, por não saber nada da síndrome, né? A gente acaba acatando algumas coisas, né? E depois conversando com outras mães que a gente acaba conhecendo, né? No decorrer do tempo, hospitais, essas coisas, elas foram me aconselhando, né? Não, tem que tratar assim. Por essa falta de a gente não começar a tratar no início, ela começou a atrofiar um pouco os pezinhos, né? Começou a entrar um pouco mais para dentro. Mas aí depois a gente começou a procurar aos poucos as terapias para poder fazer, os médicos que a gente tinha que procurar, porque até a gente colocar tudo no lugar, né, fica bem difícil, porque não conhece nada. E vem o período da aceitação também, né, que a gente não quer aceitar que a sua filha tem aquilo, que é mentira, que pode estar errado. Você com o exame na mão, mesmo assim você fala: "Não, não é possível, não tem. Fazia tudo, aconteceu alguma coisa". A gente quer botar a culpa em outras coisas para não aceitar. Mas hoje em dia ela faz as terapias dela normal, o pezinho dela voltou ao normal e tá indo, aos pouquinhos a gente tá indo. É, em relação às terapias de fazer e não fazer, você assim, você acredita que em algum momento você tenha cometido algum erro de excesso ou de não fazer alguma coisa? O que que você acha que você, de ponto assim, que você acha que não deveria ter feito, você não faria de novo, que você poderia falar assim, poxa, esse foi um momento que não foi legal e atitudes legais que eu não deveria ter tomado anteriormente. O que que você acha? Então, no início, uma coisa que eu me arrependo é que se no início eu talvez começasse com as terapias, não desse dado ouvido para os médicos, para o que eles falaram naquele momento, né? Por eu não conhecer, se eu tivesse continuado com as terapias, talvez a Rebeca andaria hoje. Porque ela tinha muita força de vontade, ela andava, ela era muito. Tipo, ela via as pessoas fazendo as coisas, ela sentia vontade, a gente via que ela com o andador ela jogava os pezinhos pra frente. Hoje em dia ela não tem essa percepção de jogar o pezinho pra frente pra dar o passinho. Se eu tivesse feito isso talvez no início, hoje em dia ela talvez estaria andando e não estaria numa cadeira de rodas. Mas foi tudo permissão de Deus, né? A gente não Isso aí a gente conhecia. não sabe. Falar um pouquinho da nossa, né? Desculpa até, eu tô falando um pouquinho da nossa história, falando com a sua. Uhum, A Lulu, quando a gente descobriu a síndrome da Lulu e a gente teve aquele período muito de choque, né?
depois acho que a gente ficava buscando alguma coisa, não sei, algum tipo de tratamento que assim, não, isso aqui com ela não vai acontecer, porque eu vou fazer isso, isso, isso. E a gente pecou muito por excesso. Uhum. E a gente via que alguns excessos não faziam bem para ela. Uhum. E a gente via, era muito claro, ela sinalizava, ó, isso aqui não tá legal para mim, isso aqui não. Mas a gente ainda não tinha percepção, a gente não conseguia se comunicar bem com ela naquela condição. E depois de um tempo a gente foi entendendo, ó, precisamos melhorar isso aqui, mudar isso aqui não é legal, isso aqui esse é o caminho ideal. Você hoje, qual tipo de terapia que você pratica com a Rebeca? O que que você faz? Como que é a rotina dela de terapias? Então, ela tem terapia só 2 vezes na semana, né, a gente também não colocou muitas vezes, por a gente morar longe também, a viagem também é cansativa para ela. Ela faz a fisioterapia motora, ela faz a terapia respiratória, né, que é muito importante, ainda mais ela por ter bronquite, por ter essa parte respiratória que é bem comprometida, direto ela tem sinusite, essas coisas. Ela faz terapia ocupacional, faz a fono e faz a terapia urológica, que é a da parte do intestino, né, para eletroestimulação, para ela conseguir ir no banheiro direitinho, essas coisas. E a gente em casa estimula, né? Coloca parapódio, a gente faz exercício, tenta estimular ela da forma que a gente pode em casa para não ficar tirando tanto ela da rotina de casa. Na tua rotina mudou muita coisa? Nossa, muita. Quem era a Joyce antes, Antes da Rebeca, era a Joyce, antes era. e pós? Então, a Joyce era muito infantil, né? Eu falo que a Rebeca veio para mudar completamente minha vida, porque eu só queria saber de sair, eu era muito nova, né? Eu tive ela com 19 anos. Então eu fui muito nova, eu só queria sair, curtir, não ligava para nada. Mesmo depois que ela nasceu, eu ainda continuei com essa rotina assim, deixava ela com a minha mãe e tal. Mas aí depois quando ela veio para mudar, mudou completamente. Hoje em dia eu sou completamente outra pessoa. Sou totalmente dedicada a ela, a gente fica o tempo todo juntas. Eu até às vezes evito, às vezes, de sair, as pessoas falam, ah, você precisa sair, se distrair um pouco. Eu falo, não, me distraio em casa, não tem problema não. Eu e ela, a gente se alegra, a gente brinca aqui e tá tudo certo. Não preciso sair para isso, não. E assim, a gente já está junto, assim, participando de eventos juntos, né? É, Desde a 2017, eu acho que foi a 2017 quarta corrida quarta, agora aí. 2018. E assim, uma das coisas que chamaram muito a nossa atenção, porque a Rebeca tem a mesma idade da Luísa e nasceu no mesmo dia que a Luísa. Isso, E que, assim, a alegria de vocês, assim, você e tua família lá contagiante. O pessoal é animado mesmo. isso, Cheguei, vou animar a galera toda. verdade. E isso é o que a gente procura ter, esse tipo de energia, porque energia boa, assim, das pessoas que te levam para cima. Porque a gente vê em muitos momentos pessoas que acabam querendo te levar para baixo e também te tratando de uma forma muito de coitado, de sofrido, e que não é Exatamente. assim, não é algo bom nem pra gente, porque a gente acaba virando uma vítima daquela situação, que não Aham, é, e também para a criança também, que a gente acaba vitimizando. Mas também a gente entende que tem muitas pessoas que têm assim, a dificuldade de aceitar aquela condição de ser uma família típica e ter um filho com uma condição especial, mas também a gente entende que assim, essa dificuldade ela precisa ser superada, porque ela faz bem tanto para a criança quanto quanto pra para a gente. gente. E uma das coisas que a gente sempre conversou muito quando eu e Raquel a gente teve o diagnóstico da Lulu é que a gente falou assim, beleza, passou, a gente tomou o baque e agora? A gente precisa ser feliz e ela também, então Uhum. vamos buscar como ser feliz. E hoje, a Joyce, como é que é a Joyce buscando a felicidade? Como é que é? É saindo com os amigos, é conversando com a família? A gente entende que tem lá toda a sua dedicação com a Rebeca, Uhum. mas você tem uma vida. Então, Sim, o que você pode falar assim, poxa, eu gosto de fazer isso e para que as pessoas também entendam assim, a pessoa que tem um filho especial, a vida não acaba, ela não, começa, ela só segue um caminho diferente. Então a gente exatamente. precisa
assim, que as pessoas entendam que existe um caminho diferente, um caminho feliz e que a gente Uhum. precisa, pô, peraí, eu vou seguir esse caminho, que é um caminho legal. Aham. Ah, às vezes a gente sai, né? Vai no shopping, vai no cinema, vai comer fora. Às vezes até com ela mesma a gente pega, vai para um parque, as pessoas às vezes até ficam perguntando, né? Vai levar ela para o parque, mas ela não pode brincar. Falei, como que não? Ela também é criança, ela pode brincar sim, ela vai brincar sim. Leva ela num parque, leva ela num cinema. Ah, mas ela não entende o filme. Entende sim, que ela entende tudo. As pessoas cismam que as crianças com RET ou qualquer criança especial não entende, elas entendem tudo. Eu falo isso o tempo todo. Então a gente sempre procura estar saindo para fazer alguma coisa, né, se distrair. Eu mesmo tenho o meu trabalho, né, do trabalho às vezes eu faço uma caminhada, vou para algum lugar com algumas amigas. E assim a gente vai levando. Ela também, eu gosto muito de levar ela para poder sair. Vou no circo, vou no shopping, levo ela para brincar nos brinquedos. Ela adora também. A criança especial ela tem uma forma de se comunicar diferente. Diferente. E aí, assim, se você tá parado, meio que reclamando, se vitimizando, você não Não. abre os seus olhos para se comunicar com seu Exatamente. filho. Principalmente a Hattie, ela é muito, se comunica muito pelo olhar. Pelo olhar. Então, assim, hoje a gente descobriu uma nova forma de comunicação, que é com o olhar. Eu entendo quase tudo que a Lulu fala. E acredito que você também, com a Joyce, a gente começa a ter essa sensibilidade É em isso. conversar. É fantástico, né? Às vezes a gente olha, já sabe o que quer, se está com fome, se quer brincar, se quer fazer alguma coisa. A gente sabe o tempo todo. A minha mãe até fala: Ah, ela adora que você chega. Eu falo: Ah, eu perturbo ela o dia todo. A gente brinca o dia todo. Eu já chego, ela já começa a rir, já levanta, já quer brincar. E é assim. É verdade. Eu fico engraçado que a Lulu ela tem uma questão de que não gosta que a gente fique no celular. Uhum. Ela pode ficar no celular, mas a gente não. Elas colocam logo a Com cabecinha a assim pra. cabecinha e dá aquela resmungada assim, não, não, é meu momento, Meu dá momento. atenção aqui. E a gente começa a ter essa sensibilidade assim, poxa, cara, ela quer atenção, ela quer outros cuidados que não seja só, pô, eu tô aqui só de corpo presente, eu sou seu pai, sua mãe, não. Aham. E assim, às vezes eu vejo muita gente que se fecha e assim não faz, pô, não faz uma atividade física para ela mesma, Uhum. ela não consegue ter uma rotina de fazer ir para um shopping, ir para uma Uhum. praia, para alguma coisa diferente. Mesmo que às vezes seja pouco tempo, você não consegue ir para a praia como a Joyce pré-Rebeca, que É era isso. aquela Joyce que ia para a praia, Ficava o ficava dia lá o dia todo. todo conversando com os amigos, também a gente ia, fazia, ficava lá batendo papo e pronto. Hoje não dá, mas a gente não deixa de ir. A Exatamente. gente vai aqueles 10 minutinhos, fica lá, Já dá. curte, porque já dá uma canseira na gente, mas a gente está lá. E assim, e você, o que, que você pode dizer para as pessoas para que elas assim entendam? Cara, o mundo não acabou, vamos lá, faz isso. O que, que você poderia falar para as pessoas para que elas entendam que as coisas não pararam? Ah, assim, eu tenho para falar da minha experiência, né? Tem o período de aceitação, você vai ficar triste, vai acontecer com. É normal, todo mundo vai acontecer isso. Mas você precisa levantar o seu ânimo, porque você acaba passando para a criança também aquela sua tristeza, aquele. A criança acaba sentindo também o que você está sentindo. Então, não adianta a gente ficar se vitimizando. Vai resolver algum problema? Vai resolver alguma coisa e ficar dessa forma? Não. Então, a gente precisa levantar o astral, precisa fazer algo para poder mudar aquilo, porque só ficar naquilo também não vai adiantar nada. Então, vamos levantar a cabeça, a vida não acabou, a gente pode fazer muito por elas, e o que elas perderam talvez elas possam conseguir lá na frente. Se não conseguir, fazer da vida delas ser um pouquinho mais fácil, né? Porque já é difícil com toda a restrição que elas têm. Então, eu tento fazer dessa forma, eu tento tratar a Rebeca desse jeito. Não tá com nenhum problema, tá em casa, tá bem, tá feliz? Eu tô feliz. Então, a gente vai ser feliz o tempo todo, não vai ficar se vitimizando, falando do problema. A gente sabe que o problema tá ali, mas não adianta ficar falando que a gente não vai mudar mais aquilo. Tá com ela, independente, entendeu? E a gente não pode ficar o tempo todo falando sobre aquilo o tempo todo. Então
vamos viver, vamos brincar, vamos ser felizes. Quando tiver um problema, vamos resolver, vamos tentar resolver. E depois acabou ali, deixa pra trás, vamos seguir em frente. E aceitação, assim, amigos, famílias, como é que foi você comunicar para as pessoas sobre a condição da Rebeca? Então, muitas pessoas da minha família, no início, não entendia, né? Aí a gente também não entende, aí vai procurar um pouco de informação, aí passa para eles, aí às vezes ficam. Ah, tadinha, não sei o que eu falo. Tadinha não, gente. Ela é assim, deixa ela. Não, não vamos ficar fazendo isso, não. Às vezes até na frente dela mesmo eu falo, ah, não fica falando essas coisas na frente dela que eu não gosto. Mas a minha família abraçou. Como vocês veem nas nossas corridas, sempre minha família está sempre presente, é sempre grupo de mais de 15 pessoas, de 10, 15 pessoas, e a gente sempre brincando, sempre se divertindo, sempre interagindo com ela, e ela adora bagunça. A gente aluga a van, faz do jeito que pode, vamos É, brincando. Nossa família é assim. Graças a Deus, quase todo mundo aceitou de boa. Ninguém rejeita. Onde a gente vai nos aniversários, incluem ela, bota ela sentada da forma que dá. Não dá pra tirar foto em pé? Vamos todo mundo sentar no chão pra tirar foto junto com ela e vamos assim. assim, é bom esse acolhimento da família, dos amigos, Uhum, porque assim, às vezes a gente fica muito perdido qual caminho seguir e muitas pessoas elas veem você e falam assim, ah, é difícil e tal, e se afasta, não está mais próximo. uhum, A gente já teve algumas situações como essa e assim, a gente não quer ser vítima de nada, porque é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, mas também a gente não quer que as pessoas também elas aceitem aquela condição, né? Não aham, se afastem. A gente às vezes vê que as pessoas, ah, poxa, não, eu não posso estar com aquela pessoa porque ela tem uma dificuldade, eu não vou chamar ela para determinado local porque ela tem uma uhum, dificuldade. Então começa a criar um monte de artifícios para você não estar junto e que às vezes a gente não entende, né? aham, E eles não sabem, as pessoas às vezes não sabem quanto isso pode magoar o outro verdade. de um comportamento assim, ah, poxa, não, tadinha, eu não vou chamar ela, que pô, é muito difícil para ela fazer isso. O mesmo muito difícil, deixa a pessoa falar que tá difícil, tá fácil, né? Aham. E para que ela siga a sua rotina. Você teve alguma situação assim que você fala, que você possa falar, que você se sinta confortável para falar? Assim, ah, poxa, eu tive aquela situação que não que eu me senti meio que excluída de um cenário por, um- por, uma, por eu ser uma pessoa com uma condição especial, uma mãe especial. Teve alguma condição, alguma situação dessa? Assim, que eu me lembre, acho que não. Assim, a gente sempre procura estar próximo das pessoas que sempre aceitam mesmo. Eu não procuro pessoas que a gente não tem, não seja muito próximos e tal. Mas a gente nunca viu, assim, na rua a gente vê muito, né, as pessoas olhando com Sim. olhares diferentes, né, de que não aceitam muito, olhares julgando, essas coisas, mas de preconceito até, né, às vezes. Mas assim, de família, amigos, essas coisas, não, a gente procura sempre estar próximo das pessoas mesmo que já aceitam, que está sempre próximo da gente, que está perto, que convive, sabe, entendeu? Mas assim, não, só na rua mesmo que a gente sempre vê aquele olhar Aquele de olhar meio preconceito, né, de tadinha, às vezes até pessoas que não conhecem, né, vêm perguntar sobre assim, mas tadinha, ela é tão linda, por quê? Não sei o quê. Aí eu falo, é a vontade de Deus. Eu só é. falo isso. Não, às vezes Porque não falam adianta a assim, gente ficar explicando, porque a pessoa não vai entender e vai continuar falando a mesma coisa. Fala, é a vontade de Deus. E deixa a pessoa falando. e falam assim às vezes, pô, nem parece que Isso tem, é. nem Ah, parece, tão linda. Por que pô, que ela tá na cadeira de rodas? é, Bota ela em pé. é, Às vezes as pessoas falam, bota ela em pé, por que é. que ela tá na cadeira? Ela é tão linda. Eu falo, ah, não, por causa que ela tem uma síndrome. Eu falo só isso. Deixa a pessoa. Não, é até difícil, né? Quando a gente fala síndrome de Rett, aí você tem que Aí, explicar o que o que que é é a síndrome síndrome de de Rett? Rett. Aí depois de você explicar o que é síndrome de Rett, tem que explicar quais os impactos que tem na criança, aí você explica Aí quase tudo. você vira um geneticista, que você tem que falar que é na genética, que foi pra não sei aonde. O problema não é explicar, né? O problema é explicar isso todas as Exatamente. vezes para Que várias as pessoas pessoas ao perguntam. mesmo tempo, né? Mas a gente vai levando, Vai né? Vai levando. levando, vai É. levando. É assim mesmo. O que que você é,
vê de perspectiva de futuro para Joyce, mãe da Rebeca? Assim, as vidas, né, nossa com nossos filhos são entrelaçadas. Então, assim, eu fico sempre projetando o futuro que não, às vezes não é muito bom, porque você fica projetando, já projetei muito futuro de uma forma equivocada, mas assim, você hoje tem uma expectativa, qual a sua expectativa para o futuro, para os cuidados com a Rebeca? O que você acha que a gente vai poder ter de coisas boas para nossas crianças? Eita, aí me Difícil. pegou. Mas assim, de repente não é o que você, assim, a gente pode não ter exatamente aquilo que você quer hoje, mas é algo que você deseja, assim. Eu tenho Assim, várias expectativas, mas uhum. assim, acredito que você também tenha muitas expectativas dentro da nossa realidade atual. O que você espera para o futuro? Difícil, É né? assim, é difícil. A gente espera muita coisa, né? Primeiro de tudo, a gente espera que venha uma cura, né? Primeiro para as meninas, para não precisar ter esses cuidados o tempo todo. Mas assim, eu não fico pensando muito no futuro, mais pra frente, essas coisas não. A gente cuida dela, eu, na verdade, né? Eu e minha mãe, que é minha mãe que me ajuda muito, a gente cuida dela no hoje, assim. O que eu queria mesmo, na verdade, era que a Beca voltasse a ser a criança de antes, né? Que viesse a cura pra ela. Mas assim, eu não fico pensando muito nas coisas na frente, para às vezes a gente não ficar triste também, se abrir uma expectativa muito grande e acabar não tendo isso mais pra frente, mas esperança a gente sempre tem, né? De que venha acontecer várias coisas para que elas fiquem melhor cada dia mais. E é isso. Você pensa que a Rebeca no futuro ela volte a andar com um tratamento que venha a acontecer? Sim, sim, a cura, né? Talvez não a cura, mas que venha um tratamento que possa fazer ela voltar a fazer algumas coisas que ela fazia antes, né? Uma das nossas maiores dificuldades com ela, por causa do peso, é ela não andar, né? Mas a gente vai levando. A coluna tá aqui, tá arrebentando, mas a gente tá lá, tá levando ela. Mas assim, que fosse coisas para melhorar, né? O dia a dia, a qualidade de vida dela, que seria excelente, mas a gente tá na espera, vamos ver. Hoje ela toma alguma medicação? Qual o tratamento que ela faz específico de controles? Então, ela só toma o risperidona, né, que foi por causa das estereotipias. Antigamente ela machucava o rosto todo, que ela batia com muita força, dava calo nas mãos e tal. E toma o Gadernal por causa da convulsão que ela já teve há 4 anos atrás. Tá. Mas graças a Deus está controlada, ela não tem sono noturno, não tem convulsão severa, nada disso. Então hoje você consegue tratar bem Só ela com esses dois medicamentos. Tá, perfeito. Então, assim, hoje ela não tem então convulsão, a estereotipia na mão ainda continua? Continua, mas bem mais leve que antes. Antigamente ela machucava as mãos todas, né? Machucava o rosto. Às vezes a gente batia raio-x, a face estava toda dolorida, vermelha, né? Avermelhada por dentro, de tanto que ela machucava os dentes, sangravam, por causa que ela batia com muita força. As pontinhas dos dentes quase todas eram quebradas. Mas hoje em dia não, tá bem melhor, tá assim, tá bem mais tranquilo que antes. Até a parte de percepção, né, dela olhar, dela conseguir se comunicar melhor. Antigamente ela tinha um olhar mais vago, hoje em dia ela consegue mais olhar no olho, conversar melhor com a gente, da forma dela. Melhora bastante, assim, a gente vê que também a Lulu, a gente foi com o tempo acertando a mão, né, com os tratamentos, com a orientação do nosso médico, e a gente começa a ver ganhos com ela, quando é algo totalmente direcionado para a criança. Por isso que é importante, assim, o diagnóstico o quanto antes da síndrome de Rett, para a gente não ficar fazendo muitas tentativas e erros, porque na verdade são muitas tentativas que a gente faz até a gente chegar ao controle da criança, mas assim, quando a gente tem um diagnóstico cada vez mais preciso sobre a síndrome, principalmente síndrome de Rett, facilita bastante. Uhum. A gente lembra quando teve o diagnóstico da Lulu, a gente, a princípio, achava que era autismo, então ficava num espectro muito amplo e você não sabia como tratar, como cuidar, e depois, quando você foi fechando o diagnóstico, por mais impactante que seja, você conseguir controlar isso facilita bastante. Verdade.
E até questão de controlar sono e tudo é fundamental. É, a rotina da Rebeca de manhã, assim, eu pergunto muito a rotina das crianças, porque assim, a Lulu tem uma rotina muito dinâmica assim de manhã. Ela acorda muito cedo, Uhum. enquanto eu tenho outro filho que dorme muito tarde. Então a gente tem que equilibrar nossa rotina. Então a Luísa acorda em torno de 5, 5 e meia da manhã. E ela Uhum. acorda e ela quer acordar a casa. E com vocês, como é que funciona? Então, a Rebeca, ela é muito tranquila. A gente até fala que ela é o soninho, né? Porque ela dorme 9 e pouca da noite, só acorda 8 e meia da manhã. Que maravilha. Mas Que assim, maravilha. eu, Sonho de consumo. eu falei até com a Raquel hoje conversando, né? Eu falei, ela acorda, mas o estômago já acorda logo junto, né? Que ela já acorda, abriu o olho, já tem que levantar para agilizar as coisas para dar café. Então já começa já com aquela rotina dela. E a música na cabeça o dia todo, O Jesus. que ela gosta de ouvir de música? Ai, funkeira, meu Deus do céu. Funkeira? Ela escuta funk o dia todo. Tem dia que a gente não aguenta mais, quer desligar aquilo e jogar tudo fora. São fases. Eu fiquei na fase da Anitta um tempinho, né? Mas acho que agora deu uma diminuída. É. Agora deu diminuída. Ela tá na fase ela tá Melim, que ela gosta. Aham. E de vez em quando vai uns desenhos infantis aí, A um gente tenta que às Patati, vezes alguma colocar coisa. um bolo fofo, né, pra cantar aquela Ah, pão de queijo, pra ver se ela gosta. elas estão quase Mas pré-adolescentes. Não não gosta gosta mais mais dessas disso. coisas Não é mais mais não. disso, não. Aí é funk o dia todo, a cabeça chega a doer às vezes. Chega do trabalho, tem que ficar escutando aquilo o dia todo. É engraçado que, assim, a gente vê que bota lá a música. E se não é que ela quer, ela resmunga, troca. Aí fala, não, não é possível, cara, que ela tá fazendo isso. Ela vai, resmunga, até você trocar, né? Tem que botar lá o funk dela, a música dela. Exatamente. É Eu punk. chego a olhar com a cara pra gente, arranca cabelo, quer ficar chateada. Olha como se fosse. Não vai colocar a minha música? Enquanto você não coloca, não sossega. Às vezes chega a cair até lágrima, eu acho que é de raiva. Mãe, bota lá, por favor. Joyce, já tá chegando aqui na nossa reta final, viu? Não, não é nada difícil, né? Você ficou Nem você tranquilo. também. É. Eu queria, assim, o que que você pode deixar de mensagem para as pessoas hoje que têm filho especial, que têm um filho, que receberam um diagnóstico agora? O que que você pode deixar assim de mensagem? Porque assim, é importante, nós que já tivemos esse Uhum, diagnóstico, conseguir passar para as pessoas uma mensagem assim, calma, segura a uhum, onda, uhum, não sei como a gente falar, cada um tem uma forma de se expressar, e algumas vezes a gente recebe assim, eu recentemente recebi uma ligação, um conhecido estava preocupado e ele não sabia o que fazer, e eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico também, eu fui procurar um monte de gente que eu não sabia o que fazer, e assim, acredito que de repente uma mensagem de pessoas que já passaram por isso é importante para que as pessoas entendam, calma, o que que eu uhum, faço? Porque uhum, tem gente que realmente se descontrola, ela passa por um período muito difícil. Nós tivemos, teve um tempo, eu e Raquel, nós fomos numa palestra e alguns pais, né, com filhos atípicos, falavam de o luto do diagnóstico. E não sei o que, depressão e tal. E essa questão, essa linha tênue entre tô depressão e fazer alguma coisa que não é legal para a saúde dele, uhum. é muito pequena. Então, assim, a pessoa ela precisa, de repente, ela ter um controle emocional para isso. E de Isso. repente uma mensagem de uma pessoa experiente como você pode ajudar bastante as pessoas. O que que você poderia falar para essas pessoas? Então, é o que eu falo. Quando eu descobri também o diagnóstico da Rebeca, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a síndrome, né? Como hoje em dia a gente tem divulgações, né? Antigamente, quando eu descobri, não tinha essas divulgações, eu quase não conhecia, eu não via ninguém falando. Então bate aquele desespero, mas o que a gente tem para poder passar é que tem que ter calma, né? Porque a gente tem que primeiro controlar a gente, porque é o que eu falo, tudo que a gente sente, a gente passa para eles. Se a gente não manter a calma, se a gente manter o desespero, eles também vão ficar desesperados também. E assim, eu me desesperei no início, chorava o tempo todo, porque eu não sabia como lidar com aquilo.
E depois eu falei, não adianta eu ficar chorando, não vai acontecer nada, ela não vai melhorar, eu chorando o tempo todo, e o que que eu posso fazer? Então o que eu tenho para poder falar é que as pessoas tenham calma, busquem, agora tem o movimento Curirete, tem a Abrit, né, tem diversas coisas que várias pessoas, a gente tem um grupo também de mães do Rio, né, que pode orientar, que pode falar, que pode dar uma palavra amiga, porque é muito difícil, a gente sabe que é muito, muito difícil, mas que para tudo tem uma saída. Não adianta a gente ficar só focando naquele problema que não vai adiantar nada. É levantar a cabeça e vamos fazer alguma coisa para poder melhorar aquilo. É isso que eu tenho para poder falar. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, as pessoas que eu conheci hoje, eu não teria passado por tanta coisa ruim, assim, emocionalmente, como eu passei no passado, quando eu descobri, porque eu não conhecia literalmente ninguém, não conhecia nem neurologista direito, porque eu não tinha conhecimento realmente de nada. E hoje em dia tá muito mais visível, a visibilidade que a síndrome de Rett teve a- tá aí para todo mundo, entendeu? Tá muito melhor do que no passado, há 5 anos atrás, quando eu descobri da Rebeca. Então, só manter a calma mesmo. Então, Joyce, muito obrigado por você ter Obrigada a vindo, você por pelo ter... convite. assim, a gente está com muita expectativa com esse novo projeto da Curirete, que é a gente levar conhecimento para as pessoas de uma forma leve, assim, a ter um diagnóstico de síndrome de Rett ou de ser uma mãe com um filho com uma condição especial é muito difícil. Então, se a gente puder plantar uma sementinha de conhecimento para as pessoas, isso já agrega muito. Ontem eu escutei a Raquel falando para as pessoas que fale sobre a síndrome de Rett, mesmo que seja para uma pessoa, porque essa pessoa pode ser multiplicador e pode levar conhecimento para outras pessoas. Isso é sério e é importante, Uhum. porque quanto mais pessoas saibam da síndrome de Rett ou saibam que, assim, ter um diagnóstico não é o fim de tudo, assim, é um novo começo, é importante para que elas vivam bem e cuidem bem dos seus filhos. Exatamente. Agradeço muito o seu tempo, sua paciência aqui com a gente, para a nossa estreia. Tem um presentinho para te dar aqui. Pode pegar para mim. Um presentinho para você. Ah, não acredito, tava doida por essa caneca que eu ia Ai, que linda, gente. Que é a nossa caneca. Eu Tá? vi. Você tomar bastante café, suco e chá com a Pode deixar. Rebeca. Tá? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, por ter participado junto com a gente. A gente está começando com o canal, a gente está aprendendo muita coisa, a gente aqui não tem nenhum grande conhecimento, a gente realmente só quer passar conteúdo e informação. A ideia assim, ter uma troca de experiências, ouvir as pessoas. Se você gostou do conteúdo, se considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir as nossas postagens e continuar seguindo a gente aí para que a gente realmente tenha um conteúdo relevante para vocês. Deixe no comentário qual o tema que vocês querem que a gente debata, qual o assunto que é interessante e pertinente para vocês, qual tipo de especialista seria interessante sentar aqui com a gente para ter uma troca, um bate-papo mesmo, totalmente formal, né? Nem nada muito muito focado em a parte técnica, assim, só para a gente levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.